Nossa convidada de hoje é vereadora em Curitiba pelo PDT, urbanista, mestre e doutorando em gestão urbana. Sua trajetória une técnica e afeto, com foco em cidades mais seguras, inclusivas e sustentáveis. Certo. Fundadora do movimento InCities e com atuação internacional, leva para a política uma escuta ativa e compromisso com participação popular, justiça urbana e fortalecimento das vozes femininas nos espaços de decisão. Laís Leão. Ai, gente, que linda essa apresentação. Obrigada, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que vai ser uma conversa muito bacana. Obrigada pelo convite. E oi, gente. A gente que agradece, A gente que agradece sua disponibilidade, que eu sei que é corrido, muitos compromissos, mas vai ser muito bom. Vamos começar? Bora. Existe uma temática que é muito pertinente, acredito que você conheça bastante sobre ela, e que faz, acho que, total sentido a gente colocar aqui a partir da perspectiva de saúde mental, quando a gente entende que os grandes centros, eles não são sustentados necessariamente pelos grandes centros, né? Existe uma população toda que vive na periferia ou nas cidades metropolitanas que precisam se deslocar até os grandes centros para trabalhar, gerar valor, para sobreviver e acaba, voltando no fim do dia somente para sua casa, onde não tem tanta estrutura quanto o centro, não tem tanto olhar quanto o centro. Como que você acha que é o papel de pessoas, dos representantes públicos para ter esse olhar? Qual é o olhar que deveria ter que ainda não tem acontecido? Eu acho que a gente tem que trabalhar para garantir que a cidade não seja um lugar de moer gente, assim. Eu acho que a cidade ela tem que ser ponte, ela não pode ser obstáculo. E como representante público, eu acho que isso que tem que estar na nossa mente o tempo inteiro, assim. Não dá para simplesmente deixar rolar, porque a gente vive num sistema que é muito desigual. E se você deixa rolar só, você não parte de uma perspectiva neutra, né? Você parte de uma perspectiva que o ponto zero já é um ponto desigual. Então, a gente tem que estar com isso sempre em mente. Como que a gente vai desenvolver política pública? Como é que a gente vai desenvolver espaços urbanos que sejam, de fato, acolhedores e que as pessoas façam parte? Cidade para as pessoas de verdade, para todas essas pessoas, não só para um grupo minúsculo de pessoas que já é beneficiado pelo espaço público. Então, os processos urbanos, eles podem muito facilmente virar essa máquina de moer gente, de moer saúde mental, assim. Então, esse rolo compressor, ele não pode acontecer livremente. Acho que, como representante, o lugar é justamente esse, estar com isso sempre em mente e garantir que as pessoas elas tenham direito a acessar esses espaços e, consequentemente, terem direito à sua saúde mental assegurada nos espaços urbanos, e eles sejam para todos. Sim. Legal. E que estratégias você tem adotado para que esse debate, né, sobre a saúde mental seja incorporado em discussões urbanas, né? Principalmente a parte periférica? Eu acho que quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de combate à desigualdade, a gente invariavelmente fala de saúde mental. As coisas, elas estão diretamente associadas, né? Porque a pessoa, por exemplo, gastar 3 horas do dia dela ou 4 horas do dia dela no transporte público para chegar do trabalho, para chegar em casa, isso é diretamente ligado a uma fragilização dessa saúde mental. Não tem como a pessoa estar estável mentalmente, feliz mentalmente, se ela literalmente perde 1/3 do dia dela, 1/4 do dia delas, a depender, se deslocando de um lugar para o outro. Porque ela fica nesse espaço de não lugar. No urbanismo, a gente fala muito dos não lugares. Qual é esse conceito? O lugar é um lugar em que você sente que você faz parte. É um lugar que carrega vivência, que carrega história, que carrega uma marca para você, uma simbologia para você. E o não lugar é aquele lugar que sobra. Então, tem não os lugares que são não os lugares para muita gente, né? Sei lá, um lugar que sobra ali numa alça de acesso de uma rodovia. É um lugar que fica ali, é um não lugar meio que para todo mundo. Agora, tem não os lugares para grupos específicos, que são aqueles espaços que você não sente que você é parte. E se você não sente que você é parte, como é que fica a sua saúde mental? Você sente que você é menos, você sente que você não é importante, que a sua presença ali é irrelevante. Então, e não é bem vista, não é bem quista. E eu acho que
que é muito sutil, né? É uma sutileza cotidiana muito grande. O problema é que se você vive esse sentimento de não fazer parte um dia da sua vida, é ruim, você se sente mal e vida que segue. Agora, todos os dias da sua vida, cotidianamente, você sente que você não faz parte daquele lugar que deveria ser o melhor lugar da cidade, por exemplo, como é que isso trabalha a saúde mental, né? Uma pessoa que mora na periferia, muitas vezes não sente vontade de vir para o centro da cidade, não sente vontade de vir para a área mais infraestruturada, digamos assim, justamente porque aquele lugar não é inclusivo para ela. Porque ela não se sente parte daquilo, se sente desconfortável estar em aquele lugar que não a acolhe. Então, como é que a gente fala de saúde mental se o espaço que é mais infraestruturado, que é colocado mais dinheiro, que é colocado mais oportunidades, essas pessoas não sentem nem vontade de acessar, porque elas sentem que elas não fazem parte. Então, é uma questão de democratizar os espaços infraestruturados, mas também uma questão de descentralizar a infraestrutura. Porque a infraestrutura urbana ela tem que chegar nos bairros onde as pessoas já estão se sentindo confortáveis e, ao mesmo tempo, elas têm que se sentir confortáveis para circular por onde for. Então, eu acho que é muito intrínseco, assim. Parecem disciplinas completamente diferentes, né? O urbanismo, da psicologia, por exemplo. Mas, quando a gente começa a ver essas minúcias, especialmente de grupos vulneráveis, a gente vê que tem muita similaridade. A minha própria pesquisa de doutorado, esses tempos meus professores tiveram que falar para mim, você tem que lembrar que você está fazendo uma pesquisa de urbanismo, não de psicologia. Eu falei, mas é meio junto, como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou analisar? Então, o urbanismo tem um pouco disso, assim, ele é muito multidisciplinar. E a gente, como urbanista, e também, paralelamente, como representante público, a gente acaba tendo que entender um pouco de tudo. E se a gente não entende, a gente tem que saber para quem perguntar. Então, eu acho que já acabei meio que falando da pergunta anterior também, né? Eu acho que o representante público, ele também tem que ter essa ideia meio fixa na mente dele, de que precisa pensar de uma maneira transversal na saúde mental, porque senão você não coloca a pessoa no centro da sua decisão, você coloca outras 1 milhão de coisas. Mas quando você pensa em saúde mental, você coloca a pessoa no centro da decisão, e isso precisa ser urgente no urbanismo. Não faz nem sentido, na verdade, tipo, não colocar as pessoas no centro das decisões, porque cada cidade, né, tipo, vai ter uma personalidade. E Curitiba, por exemplo, a gente tá falando bastante aqui sobre pessoas de periferia e cidades metropolitanas, fora do grande centro de Curitiba. Só que a gente tem que lembrar também que tem uma personalidade em Curitiba que é receber muita gente de fora. Sim. Tem muita gente. Eu mesmo não sou de Curitiba, moro aqui há muitos anos já, mas eu não sou daqui. E como que faz? Eu vivo aqui. As políticas que são estabelecidas, as soluções que são estabelecidas para a cidade de Curitiba vai atender a todas as pessoas que vivem aqui, porque o que faz uma cidade? Né? Tipo, quem nasce naquele lugar ou quem tá vivendo ali, quem tá produzindo riqueza, tá girando economia, tá trabalhando, tá se relacionando com as pessoas ali. Então, tipo, para além de pessoas que são meio que daqui, mas que moram nas periferias e precisam acessar os grandes centros, existe também essa sensação de não lugar para pessoas que não são daqui, acabam de chegar. Gente, eu amo Curitiba e amo curitibanos, tá? Mas é um povo mais frio, é um povo mais distante, né? Tipo, depois que até você estabelecer um vínculo, vai um tempinho ali. Então, já tem essa barreira cultural, né? Tipo, da proximidade. E aí, a gente começa a encontrar outros desafios sobre a realidade urbana. E aí, como que fica, né? Tipo, eu acho que é inconcebível separar saúde mental de tudo que afeta a vida social das pessoas. Eu acho que é imprescindível, assim. E principalmente para pessoas que estão na posição de representar, né? Tipo, a cidade vai representar a cidade sobre essa perspectiva de que são pessoas. Você vai representar as pessoas daquela cidade e não a bandeirinha curitibana. Né? Teve até a tua fala me tocou, porque eu moro em região metropolitana, mas trabalho para cá, estudo, né? Faculdade é Curitiba, é tudo. E eu sou uma usuária de transporte público, né? Então, eu sou a pessoa que passa 3 horas, às vezes, esperando, sabe? Se locomovendo.
eu até brinco, gente, vocês têm que me avisar o horário antes, porque pra eu chegar, Demora. demora. É uma viagem daqui até a praia, se brincar, tipo. Uhum. E me tocou muito, porque é isso, né? Da gente se sentir naquele lugar e falar, tipo, cara, o que eu tô fazendo? Olha quanto tempo eu tô perdendo, né? Onde as pessoas que estão ali olhando para, estão de fato olhando, Uhum. né? A gente é algo que eu me questiono, assim, sempre. E querer estar no lugar, não só passar pelo lugar, né? Exato. Porque eu estudo as questões das dinâmicas de como as mulheres se relacionam com a cidade. E isso é uma coisa que aparece muito frequentemente. As mulheres têm muito medo de estarem na cidade. De parar num lugar e ficar... Pô, eu não vou ficar parada numa praça contemplando a árvore, o passarinho, entendeu? Eu vou passar pela praça, porque se eu ficar ali dando mole, alguém vem me assedia, vai que alguém me assalta, vai que alguém mexe comigo, sabe? A gente vive na minha dissertação de mestrado, eu até falava que era uma certa paranoia colocada na gente, assim. Porque às vezes não vai acontecer nada, mas você fica com aquele histórico, né? E como é que fica a saúde mental nisso? Como é que fica a saúde mental dessas mulheres que ficam com medo o tempo todo de sofrer assédio na cidade? Vai se deslocar da sua casa, ficar 2 horas no transporte público. Quantas já relatam assédio sofrido dentro do transporte público? Então, a saúde mental vai para os ares, assim, não tem. Fica aquele eterno medo. E você fica numa eterna inconstância, né? Então, isso é muito cotidiano, é a cultura urbana, né? É isso, como você falou, não tem como você pensar numa cultura de uma cidade, no como a cidade ela é, ou deixa de ser só baseado na sua infraestrutura. Mas ela tem que conseguir que essas pessoas que se moram nessa cidade consigam ver e sentir e usufruir dessa inteligência toda, dessa maravilha toda, né? Não pode ser só na foto, só no cartão postal. Ela tem que ser no dia a dia dos curitibanos, sejam os curitibanos nascidos, sejam os curitibanos chegados, né? Eu acho que tem que ser para todo mundo. E não somente necessariamente os curitibanos que moram em Curitiba, mas todo mundo que sofre ali o impacto das franjas de Curitiba, né? Sim. Então, o impacto da região metropolitana, da metrópole, ele é uma visão diferente. A metrópole age diferente na cabeça da pessoa do que a cidade simplesmente age diferente, né? Então, é diferente você morar numa cidade de 20 mil habitantes do lado de Curitiba ou numa cidade de 20 mil habitantes no interior. Você faz parte da metrópole. A metrópole também se vincula a você e você como indivíduo de uma maneira diversa, né? Como que isso chega, tipo, nas mesas de decisão? Eu, particularmente, você é uma pessoa que eu gosto muito. Obrigada. A gente não traria você aqui se a gente não confiasse, se a gente não tivesse credibilidade e tal. Eu poderia dizer o nome de mais umas 10 ou 15 pessoas. Nossa, Acho que tá 10. sendo Eu vou otimista. parar no 10. Achando bastante, né? Não, eu também. Não é que não existam pessoas sérias na política, mas eu e acredito que algumas outras pessoas têm a mesma percepção de que tudo na política demora. É tudo muito burocrático, é tudo muito mais difícil. Parece que as coisas são estruturadas para não funcionar. Porque, tipo, não. É uma coisa que é simples. Um ônibus que eu vi esses dias que você postou. Um problema no ônibus que chovia, dava goteira dentro do biarticulado. É pra ser uma coisa tão simples. Tá dando goteira, leva pra manutenção e um dia você arruma. Mas não, tem que abrir um protocolo e tem que esperar voltar e que não sei o quê. E vai saber quando que vai ser resolvido aquilo ali. E isso é uma coisa simples, mas tem outras coisas que são mais urgentes. Sim. E aí parece que demora mais ainda. Quanto mais urgente mais processos tem. Tipo, como que esse tipo de coisa relacionada à saúde mental, porque que envolve necessariamente a infraestrutura urbana, chega nessas mesas? Com que tom chega nessas mesas e como que você particularmente lida? E se não você, tipo, como que você percebe que isso vai funcionando? Depende de quem traz e depende de quem vai ser o afetado, né? Então, vivemos numa sociedade desigual. As urgências de alguns não são urgências para outros e vice-versa, né? Então, é muito uma dinâmica política, ela é uma dinâmica de poder, ela é uma dinâmica de diálogo, de construção, que muitas vezes vai ser mais difícil para alguns grupos do que para outros. Então, eu acho que tem algumas
algumas frentes de atuação que a gente já conseguiu convergências e que conseguem andar mais rápido. Se há divergências, há também obstáculos, né? Faz parte do processo democrático as coisas demorarem um pouquinho, porque se você faz muito rápido, quer dizer que talvez você não tenha ouvido muitas pessoas também. Problemas mais objetivos, tipo a sanfona do ônibus, você não precisa fazer uma consulta pública para resolver a sanfona do ônibus. Mas tem outras coisas que precisa. O problema é dos dois lados, nos dois extremos. Quando demora muito, porque é para algum grupo excluído e daí não é prioridade para quem tem a tinta na caneta. Ou quando vai muito rápido, porque é para os amigos do rei, né? Então, eu acho que é nesses pontos que a gente precisa trabalhar muito o processo democrático para conseguir puxar para o meio. Porque, assim, não pode ser tão rápido para os amigos do rei, não pode ser também tão demorado para quem... para os, não vou dizer inimigos do rei, mas para os excluídos pelo rei, né? Então... a gente faz um trabalho, eu tenho tentado fazer um trabalho na Câmara justamente no sentido de, gente, olha aqui, não é porque é um grupo que não é afetado por vocês, não é um grupo que conversa com vocês, que vocês têm que virar as costas e ir embora. A gente tem um exemplo muito claro aqui em Curitiba, que é a questão do carnaval. O carnaval é um drama, porque existe um entendimento, vozes da cabeça de alguém, de que Curitiba não teria carnaval. Só que se você pega o carnaval... No dia do carnaval, o carnaval tá acontecendo. Se você pega o pré-carnaval, o carnaval tá acontecendo. O Largo da Ordem tá lotado. Não existe, não sei como, né? Isso é da cabeça da pessoa, mas na realidade existe. É um carnaval menor que o carnaval do Rio de Janeiro? Obviamente é um carnaval menor que o carnaval do Rio de Janeiro, mas ele não deixa de existir, ele tá lá. As pessoas estão vivendo. É um processo cultural que muitos grupos estão vivendo, mas que muitas vezes são grupos marginalizados que estão vivendo esse processo. E aí... a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir desenhar política pública para o carnaval e pré-carnaval de Curitiba, porque tem gente que insiste no entendimento de que não é necessário. Ah, não, mas eu nunca ouvi falar disso. Tá, se você nunca ouviu falar disso, talvez seja uma ignorância sua. Não quer dizer que não existe, né? Então, a gente, fica numa discussão. Ai, não, mas eu não acho que não precisa. Mas, meu amigo, não é que eu não quero saber a sua opinião. Eu não quero saber o que você acha que não precisa. Você está fazendo política pública. Eu preciso que você olhe para dado, eu preciso que você olhe para a realidade. Leve a sua opinião para sua casa. Entendeu? São coisas diferentes. E aí é muito complicado você conseguir estabelecer um diálogo e uma relação nessas pautas que às vezes geram divergência. E por que eu trouxe a pauta do carnaval? Porque é uma pauta de cultura. E a pauta de cultura, como é que você fala de saúde mental sem entretenimento? Como é que você fala de saúde mental sem fomento à cultura, às práticas ancestrais das pessoas, às tradições das pessoas? Não tem como. Isso faz parte, isso é vinculado. E o espaço urbano, ele é o lugar em que as pessoas vivem o seu entretenimento, vivem a sua cultura, vivem os espaços que elas precisam ocupar. Então, para mim, a pauta do carnaval é uma pauta muito clara, porque é evidente o tanto de burocracia desnecessária que é colocado para tratar a pauta do carnaval, porque é um grupo que vive o carnaval que não é visto por alguns representantes. E aí, por não ser visto, eles fingem que não existe. Então, a gente tem que fazer um processo de combate mesmo e de quase que didático, de tentar mostrar, tipo, seguinte, tem tantas pessoas e você é representante da cidade inteira, não só do teu grupo, do teu grupinho, da tua bolha. Você tem que pensar a política pública coletivamente. E aí, voltando também para o ponto da saúde mental, eu acho que quando as pessoas se fecham muito nas suas bolhas, elas excluem para fora, né, a quem não tá naquela bolha quentinha. E aí, novamente, esse processo de exclusão, ele vai gerando feridas, né? Ele vai gerando sentimentos de eu não faço parte disso aqui, esse lugar não é pra mim, essa cidade não é pra mim, eu não tenho que vir pra cá, eu não tenho que vir pro centro. Só que ao mesmo tempo, o centro é onde tá a infraestrutura. O que eu faço? As pessoas ficam numa sinuca de bico ali, né? Então, eu acho que é cansativo, assim, a saúde mental dos parlamentares também fica prejudicada. Terapia tem que estar em dia. Mas, hein, tipo, você falou que que isso, eu sou zero político, tá? Tipo, não entendo nada. Eu gosto de acabar sendo assim, na verdade. A ignorância, às vezes, a ignorância benção. salva. Você falou sobre, tipo, você não tá trabalhando só pra uma pessoa. Tipo, você foi eleito pela cidade. Sim. E aí, mas
meio que a dinâmica não é essa. Tipo, eu tenho uma bandeira, eu represento uma parcela das pessoas. Você não recebeu o voto de todas as Não. pessoas. E aí, eu vou lutar pelas coisas que correspondem aos interesses desse público. Sim. Obviamente, você não vai precisar se reduzir. Se você é uma mulher, você não precisa fazer só pauta sobre mulher. Se é arquiteta, urbanista, não vai precisar, tipo, falar só sobre isso. Se trouxe agora a questão do carnaval. Mas meio que a dinâmica não era pra ser essa. Tipo, a gente elege uma pessoa que tem os nossos interesses e eles vão Sim. atrás dos nossos interesses. Como que isso funciona? Então, sim, eu acho que especialmente no sistema proporcional, né, do legislativo, é natural que alguns parlamentares vão defender as pautas que eles foram eleitos para defender. Só que, por exemplo, tem casos que as pessoas elas não é uma pauta próxima a você. Vamos dizer, vou citar um exemplo meu, assim, um caso meu. A minha pauta principal é urbanismo e meio ambiente. Às vezes, se chegar uma pauta de saúde na minha mão, eu entendo um básico de saúde, porque a minha mãe, ela trabalha com a área da saúde, então eu conheço um pouco ali, familiar e tal. Mas não é a minha área de conhecimento. Mas também eu tenho que saber olhar e falar assim, não é porque não é minha área de conhecimento que eu vou fingir que a área da saúde não existe, né? Então, no momento que chega alguma demanda da saúde pra mim, eu tenho que também abaixar minha orelhinha e falar, quem entende disso aqui, vamos conversar. Me explica, me traz um Mas dado. para outros colegas parlamentares ou para sua assessoria, sua equipe? Eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum em falar com outros colegas parlamentares e falar pra fora. Mas esse é o meu ponto, assim, ó, se o parlamentar ele não tem um conhecimento vinculado a uma área específica, ele deveria ser humilde o suficiente para olhar e falar, não tenho conhecimento, não é minha área, vou estudar aqui e vou ouvir quem entende. Mas é aí que mora, talvez, os pontos de exclusão, entendeu? O erro está em falar assim, não tá na minha pauta isso aqui, eu vou fingir que isso aqui não existe. E aí a pessoa fica com a vendinha aqui, né? Então aí que mora o problema, e eu acho que é aí que vai se fomentando esse espaço exclusório. Lógico que tem casos que é de propósito, né? A pessoa, talvez ela tenha sido eleita para excluir alguém. E, infelizmente, o mundo ainda é assim, né? A democracia, ela tem esses prós e contras, né? Mas, ainda assim, o melhor modelo que a gente tem, o ideal é que todo mundo seja ouvido. O paradoxo da democracia é justamente esse, né? Ela é tão justa que até quem quer excluí-la pode ser ouvido. Inventar outra coisa. A inventar É complexo. Voltando aqui um pouquinho, deixa eu ver. Quais políticas públicas poderiam ser pensadas para tornar a cidade menos hostil do ponto de vista emocional? Principalmente para mulheres, né? Mães, solos, jovens. O que você acha, assim, dessas pessoas que vivem em regiões vulneráveis, assim? Quais poderiam ser pensadas para tornar menos hostil? Sim. Eu sinto que faltam espaços de acolhimento, assim. Não necessariamente que sejam feitos, tipo, uma plaquinha aqui, assim, esse aqui é um espaço de acolhimento. Mas espaços que sejam territorialmente e espacialmente acolhedores, assim, sabe? Quando a gente falava sobre essas questões de gênero e cidade, muitos do que as mulheres traziam é que elas sentem que elas estão sempre passando. Elas nunca podem parar nos lugares e não se sentem seguras para parar nos lugares. E aí, a gente, né, tem muitas pesquisadoras trabalhando com isso e tal. E tem alguns casos de sucesso ao redor do mundo. Tem é um exemplo que eu sempre dou. Tem uma política pública em Bogotá, na Colômbia, que é das Manzanas del Cuidado, que é quarteirões do cuidado, basicamente. Eles têm um trocadilho lá do espanhol e tal. Mas eles são quarteirões em que se concentram algumas atividades públicas focadas em cuidar de quem cuida. E aí, como é que funciona? A ideia é que mulheres cuidadoras, que são os cuidadores no mundo, a grande maioria são mulheres. A ideia é que essas mulheres consigam concentrar em alguns lugares públicos as atividades necessárias para que elas consigam ter mais tempo livre. Então, por exemplo, levar um filho na creche, levar o pai idoso numa academia ou num atendimento à saúde, levar o pet, por exemplo, o cachorrinho da família, no veterinário
horário e ali junto ter um espaço de lazer. Então, assim, se essa mulher consegue concentrar as demandas de cuidado delas todas, que seja uma tarde por dia, nesse lugar, ela ganha 2 a 3 horas por dia para essa mulher. Então, são áreas de hiperconcentração de serviços públicos, que no caso das mulheres, que lógico, vão ser benéficos para todo mundo, mas no caso das mulheres é um benefício ainda maior, porque são as principais vítimas, assim, dessa dinâmica desigual de cuidado, de distribuição de cuidado. Aqui em Curitiba eu estou fazendo uma articulação para isso, inclusive, porque aqui a gente tem as ruas da cidadania. Né? A gente já tem uma infraestrutura pública implantada que concentra esses serviços públicos e que a gente poderia endereçar também dessa maneira, né? Observar a partir de uma lógica de política do cuidado. Então, seria um espaço realmente de acolhimento para que essas pessoas que acolhem também possam ser acolhidas. E quando a gente fala em periferia, eu acho que também é muito importante a gente pensar nessa coisa da descentralização dos serviços públicos, né? Porque quando a gente fala em cidades para as pessoas, elas vão ser cidades que vão ter mecanismos acolhedores para todo mundo. Quando a gente fala de gênero, a ideia não é se separar, né? Não é falar assim, tipo, não, vamos fazer cidades que sejam só boas para as mulheres. Não, a gente está trabalhando com quem é mais vulnerável, porque se a pessoa que está mais vulnerável se sente bem, se sente segura, quem é menos vulnerável vai se sentir também. Então, na verdade, é uma dinâmica de eficiência do pensamento do planejamento urbano. Então, eu acho que é observar essas pequenas nuances e os impactos diferentes. Porque às vezes você pensa no impacto, qual impacto você vai gerar, a partir de uma perspectiva supostamente neutra. Mas se você estiver pensando no grupo vulnerável impactado, você vai perceber que esse impacto talvez seja muito maior. Então, talvez você tome decisões melhores com relação ao seu orçamento público, ao que você pretende fazer na cidade. Então, até coisas mais simples, como, por exemplo, uma calçada de qualidade. A gente já tem alguns estudos também que mostram, por exemplo, que calçadas de má qualidade geram uma percepção de insegurança muito grande em mulheres, porque é uma coisa meio subconsciente, assim, até vocês que são da psicologia talvez possam descobrir isso melhor, assim, mas que tem uma questão de percepção com relação à possibilidade de fuga. Então, se a calçada é ruim, inconscientemente, subconscientemente, não sei como é o termo adequado, mas você pensa que a sua rota de fuga vai ficar mais dificultada se você tiver uma demanda. E as mulheres, elas têm esse estado de alerta na rua muito ligado o tempo inteiro. Então, se essa calçada estiver ruim, ela vai gerar um impacto para todo mundo. Qualquer ser humano poderia torcer o pé numa calçada ruim. Mas para uma mulher, tem um fator adicional, que é o fator, por exemplo, dessa questão da fuga, da percepção de segurança. Então, se você vai consertar uma calçada, é bacana, é bom para todo mundo, mas para as mulheres vai gerar um outro impacto. Não só o impacto psicológico, dessa questão da percepção da segurança, mas um impacto prático, por exemplo. Você está carregando um carrinho de bebê. Quem é a maior quantidade de pessoas que carregam um carrinho de bebê? Mulheres. Então, assim, você já vai vendo se você consegue fazer essas camadas e entender essas diferenças entre essas camadas, você também consegue fazer política pública de maior qualidade. E assim, não somente uma questão de gênero. A própria percepção de segurança, a percepção com relação à cidade de uma mulher branca e de uma mulher negra é completamente diferente. Porque são dinâmicas e vivências históricas e pessoais mesmo. E geracionais, né? Às vezes a gente puxa as experiências vividas do nosso entorno. Às vezes a gente não viveu um trauma, mas a gente ouve a nossa mãe, a nossa avó contando um trauma que viveu, você fica com medo de viver também. Então, todas essas camadas, assim, interseccionais e de variações entre as vivências das pessoas têm que ser consideradas. Porque se você consegue endereçar quem está mais vulnerável, você consegue endereçar políticas públicas melhores para todo mundo. Então, a gente fica tentando puxar isso, né? Mas como é que eu vou dar um discurso enorme desse em 2 minutos na Câmara de Vereadores? Para um público que não é sensibilizado com isso. Então, eu ouvi já na Câmara Municipal. Eu expliquei, falei, essa política pública que vocês estão votando aqui vai gerar um problema assim, assim, assado, e vai gerar um impacto maior na vida de mulheres negras. Teve um vereador que virou pra mim e falou assim, não consigo me sensibilizar pelo que você tá me falando. Eu vou falar o quê? O que eu vou responder? Entendeu? Aí é o momento que a gente joga alguma coisa, joga um sapato na cabeça da pessoa. O que você responde? No dia eu fiquei, tipo... Eu nem sabia o que responder de volta pra ele, porque eu falei... Não estou falando pra você se sensibilizar, meu querido.
Você falou sobre várias soluções, né, que seriam possíveis e você pontuou bem. Mas eu não consigo ver como que essas soluções alcançariam, por exemplo, comunidades de ocupação. Sim. Como que tá essa discussão hoje em dia e como que a gente pode olhar para áreas ocupadas, né? Entendendo que eles também precisam, tipo, Sim. de um olhar mais urbano, de um olhar mais bem pensado para receber uma infraestrutura, né? Tipo, Sim. Como que tá isso? Eu acho que a questão de moradia, ela é completamente conectada com a questão de saúde mental. Não tem, né? Eu fui muitos anos voluntária da Teto e tal. Então, era um dos lemas nossos, que a gente dizia que não tem como você tratar de dignidade cidadã, não tem como você trabalhar a saúde mental, não tem como você garantir um mínimo de seguridade para a pessoa se ela não tem uma casa. Então, se ela vive numa eterna insegurança de que amanhã a casa dela vai estar no chão, seja por uma intempérie, catástrofe climática, enfim, seja porque ela foi despejada, né? Então, a terra e a casa, a moradia, o teto, é o primeiro passo. Então, quando a gente fala de ocupação, de ocupação territorial, das comunidades ocupadas, a gente também trabalha muito essa questão de como é que a gente faz para garantir uma moradia digna, uma moradia segura e garantir um acesso à terra com segurança jurídica também. Então, a gente fala desde construção de moradia até regularização fundiária, por exemplo. Curitiba ficou 8 anos sem fazer nenhuma regularização fundiária. Curitiba não faz regularização fundiária hoje. A gente está numa briga para que isso mude. Parece que a gente está indo para um caminho em que vai ser feito. Porque é isso, não basta ser só a infraestrutura. Você precisa ter a titularidade da terra, você precisa ter a garantia de que amanhã a sua terra vai continuar sendo sua, ela não vai desaparecer, né? E a gente sabe que as políticas de moradia, elas têm, por exemplo, uma afetação direta na vida das mulheres. Tanto que os programas de habitacionais do governo federal, o nome, né, a transferência de titularidade é sempre feita no nome da mulher da família. Porque, normalmente, a mulher não some, não desaparece, não vai comprar cigarro e vai embora, desaparece, exatamente. Então, se você quer gerar segurança para as crianças, você tem que gerar segurança para a mulher. E aí, a transferência de titularidade da casa, normalmente acontece no nome das mulheres. Então, esses tipos de políticas públicas que parecem simples, elas geram maior segurança para as periferias. Eu acho que, assim, o meu entendimento hoje como urbanista é que não tem como a gente falar da pauta de moradia hoje em Curitiba sem falar de regularização fundiária. Primeira coisa que precisa acontecer, a gente precisa falar de comunidades que estão há anos instaladas, há 15 anos, há 30 anos, e que não têm direito à titularidade da terra. E por quê? Em maior Má vontade. motivação? Ai, eu amo a política. Eu acho que até um certo preconceito também. É um distanciamento do sentimento de urgência, né? Se quem tem tinta na caneta não é empático à causa, não consigo me sensibilizar com o que você está me falando, não sai. Porque você precisa de muita boa vontade política, muita mesmo. E é muito mais confortável fechar os olhos. Se isso não tá te afetando, é muito mais confortável fechar os olhos. Então, lógico, a gente insiste, a gente fala. Agora, eu tô bem otimista, assim, eu acho que agora vai. Mas depois de muito esforço, né? Esse entendimento de Curitiba não tem favela é uma mentira colossal, assim. É bizarramente inacreditável alguém dizer isso, porque é muito um distanciamento muito grande do senso de realidade. Mas a pauta da moradia, ela no meu entendimento, é uma das pautas mais urgentes da cidade. E o fato disso não ser escancarado e de não ser tratado por todo mundo como uma urgência, só mostra essa desigualdade de entendimento do tecido urbano, né? Se a pessoa vive só na bela Curitiba, realmente ela vai achar que a pauta da moradia, não tá tudo certo, não tem favela em Curitiba. Se ela não sai daquela bolha, não tem mesmo. Né? Mas Curitiba é muito maior, tem muito mais gente, tem muitas outras demandas. E a pauta da moradia, ela é urgente. Daí dessa forma que chega, né? E aí não tem como a gente falar de saúde mental se a gente não falar de segurança jurídica da terra, segurança da moradia, do teto e tal.
São muitas camadas, né? Eu ia te perguntar, mas acho que você já meio que respondeu com o episódio, né, que você me falou. Que é isso, se você encontra resistência em propor pautas ligadas à saúde e à subjetividade das pessoas, né? Mas acho que meio que já respondeu, né, com o comentário do seu colega, que não conseguia encontrar sensibilidade. Eu acho que quando a gente fala de saúde mental, até as pessoas têm uma sensibilidade. Mas se você começa a colocar outras camadas, daí já perde, entendeu? Meu Deus. Meu Deus do céu. É que o problema, tipo, parece que quando é colocado, principalmente quando a gente fala sobre saúde mental ou sobre os efeitos das coisas que levam a um problema na saúde mental das pessoas. Então, problema de moradia, problema na saúde, que no final das camadas lá vai afetar a saúde mental das pessoas. Acaba que parece que a gente está sempre falando de um indivíduo. Isso. A gente tá falando só do problema de uma pessoa. Eu quero ajudar essa pessoinha aqui. E, na verdade, por mais que os problemas exija a subjetividade, como a Thay trouxe, a gente acaba martelando, a gente desgasta um pouco nessa área a palavra subjetividade. Mas as pessoas são subjetivas, os problemas são muito interseccionados, mas meio que, tipo, não tem como a gente deixar de olhar para a subjetividade das pessoas quando a gente vai falar sobre resolução de problema social. Sim. Porque, apesar de a gente precisar, por conta da política, né? Tipo, não dá pra gente olhar para uma pessoa só. Apesar de a gente precisar olhar para um todo, para um grupo, para um macro, se a gente resolve um problema individual, é aquela história de que nenhuma experiência é única. Se a gente resolve o problema, tipo, pontual de uma pessoa, tipo, desesperadamente, a gente vai acabar, tipo, por tabela, alcançando outros tipos de pessoa. Só que daí o problema é quando tem má vontade, né? Tipo, como você trouxe. E como é para você, assim, lidar com coisas como você falou, de às vezes trazer uma pauta social importante e não ter tanta atenção, mas outras pautas que são ligadas. Como que é para você isso? Porque como deve é pra você não quebrar a cadeira. Porque tem a sua saúde mental também, uma né? plenitude. Eu agradeço todos os dias a minha terapeuta. Obrigada. Não, terapia tem que estar em dia e eu acho que isso pesa também, né? Muito mais para as mulheres parlamentares, assim. A gente leva muita porrada. E eu acho que as pessoas me perguntam, né? Como é que você aguenta? Como é que você faz? Eu falo, gente, o que me motiva é o fato de que a cadeira está lá, alguém vai sentar nela, né? Alguém vai estar na cadeira, alguém vai ocupar essa cadeira. Se não for eu, quem vai ser? Então, assim, eu prefiro, de maneira nenhuma, assim, humildemente mesmo, assim, eu prefiro, por ser muito enérgica, eu prefiro aguentar e dar um jeito, do que arriscar que aquele espaço seja ocupado por alguém que, sei lá, vai saber, né? O que a pessoa quer fazer, viaja, assim. Então, eu acho que vai muito da personalidade, lógico, mas é muito importante a gente também se proteger num círculo de pessoas que tá ali disposto a te acolher, sabe? Acho que a gente volta pro ponto do acolhimento, especialmente para as mulheres. Como é que acho que a gente é meio construída socialmente na base do acolhimento também. A gente sabe a diferença que faz ter uma rede de apoio. A gente sabe, a gente cresce, né, conversando e tentando construir, resolver problemas com outras mulheres e se ajudando. Lógico que tem uma sociedade toda que quer botar a gente uma contra a outra, competir e tal, mas eu acho que o entendimento de que é muito importante a gente ter uma rede de apoio e também o entendimento de que é muito importante a gente ter uma consciência de que vão querer usar as questões de gênero e que vão querer usar o fato de que a gente é mulher para desestabilizar o que a gente está fazendo, ajuda muito. Mas é pesado, não vou dizer que não não vou romantizar, dizer não, gente, é tranquilo, tamo aí. Não, é pesado. O ataque é desproporcional, o que é feito com as mulheres na política é completamente desproporcional e injusto, não é fácil de lidar, mas o fato de que
estamos crescendo e nós estamos ocupando esse espaço, vai melhorando. Eu dou sempre um exemplo, né? Que quando eu era criança, eu lembro que eu nasci em 1993. E eu lembro que eu ouvia muito, assim, fulana foi a primeira alguma coisa, fulana foi a primeira alguma outra coisa. E eu pensava, tipo, nossa, que legal que eu tô vendo tantas mulheres serem primeira alguma coisa. Mas quando eu for adulta, não vai ter mais como ser primeira a nada, né? Porque eu sempre fui muito competitiva. Eu ficava assim, não tem como eu ser primeira a nada quando eu for adulta, porque todo mundo já vai ter sido. E aí, eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça, assim, e cresci com isso. Tipo, muito bom, as mulheres estão conquistando esse espaço, mas até esse ladinho meio competitivo meu de, tipo, nunca vou poder ser a primeira a nada. O que bom, né? Porque, enfim, melhor. E aí, eu lembro que quando saiu o resultado da eleição, eu percebi que eu tinha sido a primeira mulher eleita pelo meu partido em Curitiba. E aquilo me deu um choque, assim, porque eu falei, droga, fui a primeira alguma coisa e não foi tão legal assim. Então, é muito mais fácil você não ser a primeira, porque a primeira tem que abrir o mato à foice, assim, né? Então, mas ao mesmo tempo é muito legal você olhar pra trás e falar, a próxima que vier não vai ter que sofrer tanto, não vai ter que usar uma foice tão afiada quanto a que eu usei pra abrir esse mato aqui. Então, eu acho que a gente vai se adaptando e tentando, acho que o que mais motiva é tentar pensar, cara, eu tô fazendo isso, mas a próxima que vier depois de mim não vai ter que viver as mesmas coisas, já vai conquistar novos espaços. Então a gente vai indo e vai se motivando, mas senão a saúde mental vai pro brejo mesmo. Por isso que eu falo, mulheres, votem em mulheres. Votem em mulheres, Fica a dica. Importante. E homens também. Mas em mulheres. Vamos tirar. Tem uma frase que é comum na psicologia, a gente acabar ouvindo, que é sobre essa experiência que você teve de você almejar muito um lugar, mas quando você chega no lugar que você almejava, tipo, aquilo não completar como deveria, como você acha que tinha que completar. Isso acontece e eu imagino que tenha acontecido com você algumas vezes, visto que estar no ambiente da política, principalmente quando você é uma pessoa engajada e comprometida, é uma série de frustração por cima de frustração por você estar com as mãos atadas, né? O que não depende dos parlamentares? O que não depende, tipo, da máquina política para ser feita, que poderia ser feita e não está sendo feita? Tipo, dentro desse contexto de cuidado de saúde mental, visto que não é todo mundo que tem acesso à saúde mental. E eu não tô falando nem só da saúde mental personalizada, tipo, ter acesso a um psicólogo, isso é, tipo, luxuoso, isso tá bem, infelizmente, tá bem estabelecido já no entendimento, mas acesso a outras práticas que proporcionam saúde mental, como lazer, entretenimento, como você trouxe mais cedo. O que não depende da máquina política que pode ser feita por iniciativa social? Eu acho que a sociedade civil, ela tem um papel muito importante, né? Eu trabalhei por muitos anos no terceiro setor, então eu sei a importância que o terceiro setor tem. E é isso, é uma rede de apoio quase que social, né? Coletiva mesmo. A criação e o fomento de espaços coletivos que são reivindicados pelas próprias sociedades em si faz muita diferença. As associações, as organizações de bairro, o clube de mães da comunidade, nossa, isso é completamente revolucionário num território. E às vezes faz muito mais efeito do que muita política pública de engravatado decidindo na canetada. Então, eu vejo assim, todas as comunidades que eu já atuei, que eu visito e que converso com as lideranças, muitas têm clubes de mães, que são basicamente espaços colaborativos entre mães da comunidade para ajudar na criação das crianças, né? Precisa sair ali trabalhar, a vizinha cuida do filho, a prima cuida, né? A irmã, a avó, a tia, aquela rede de apoio. Então, eu acho que assim, o trabalho da sociedade civil no cotidiano, no dia a dia, e o trabalho o entendimento do indivíduo para além do indivíduo e uma visualização de si como um cidadão que vai além do indivíduo, eu acho que é revolucionário também em termos de construção social. A gente, uma pessoa fazendo uma coisa muito massa, às vezes vai gerar um impacto muito maior do que um vereador engravatado sentado lá na Câmara Municipal falando das vozes da cabeça dele. Então, e sem falar que a sociedade civil faz muita diferença na pressão para esses parlamentares. Então, o poder, a sociedade civil também não
Eu acho que é um pouco da nossa função é falar para as pessoas, tipo, é importante vocês irem lá, fazer pressão, mandar mensagem pro povo nas redes sociais, meter pressão mesmo, porque faz diferença. A gente teve um caso esse ano na Câmara Municipal, que tava uma disputa lá em cima do superávit, né, a sobra dos fundos, de alguns fundos municipais, dentre eles os fundos da criança e do adolescente, da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. E iam rapar o fundo lá para fazer uma outra coisa. E aí a sociedade civil, assim, se mobilizou forte. As organizações sociais que trabalham com criança e adolescente e tal, se mobilizaram, lotaram a Câmara Municipal, passaram 2 dias ligando para todo mundo. Chegou lá, tiraram os fundos da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. Mas, assim, lotaram a Câmara Municipal. E faz muita diferença. Então, conseguiram mudar a legislação, uma legislação que poderia ser prejudicial para essas organizações, conseguiram mudar na pressão. Então, acho que o que a gente faz todo dia, assim, lógico, um ser humano é uma gotinha no oceano. Mas aquela gotinha, às vezes, sabe? Vai mobilizando e vai inspirando outras pessoas. Eu acho que é o poder inspirador que o ser humano tem de inspirar o outro a fazer a diferença é muito revolucionário mesmo nas coisas, muda as coisas mesmo. E eu sei que às vezes é difícil, a gente está cansado, às vezes a gente está, né, desmotivado, frustrado e tal, mas tem alguns momentos assim dessas pequenas vitórias que eu tento me agarrar, assim, olhar para trás e falar, não, aconteceu aquilo lá daquela vez, vamos fazer de novo, porque pode ser que a gente consiga, né? Acho que nada é caso perdido. Então, a pressão popular, tanto para mudar as coisas em termos da representatividade parlamentar, quanto de fazer as coisas com as próprias mãos, eu acho que faz muita, muita diferença. O que a gente faz na Teto, por exemplo. Gente chama, é isso que eu ia citar agora, a gente chama gente. Uma coisa que a gente observa bastante na Teto é a iniciativa, é quanto que aquela iniciativa que está sendo feita acaba movimentando outras iniciativas. Recentemente, eles estavam com o projeto de extensão de água numa comunidade, e a gente, tipo, fez um final de semana uma rua, no segundo final de semana a gente estava finalizando uma rua, eles já tinham aberto, tipo, mais outras 2 ruas para fazer, tipo, por eles mesmos. Então, não é muito incomum também a gente chegar em comunidades e se confundir qual casa que é da Teto, qual casa que é deles, porque eles vão meio que copiandinho, né, os projetos, porque às vezes é isso, eles só precisam saber como fazer, e aí essa iniciativa de um grupo começa a movimentar outros. O plano diretor pode ser um exemplo disso, né? Sim. Tipo, que influencia. Se puder falar mais, inclusive, sobre ele, que é bastante importante. Mas é um tipo de projeto que vai influenciar com que a comunidade, as pessoas, a sociedade, né, se inspirem para se juntar e fazer alguma coisa a respeito, né? Sim. A gente está em pleno processo de revisão do plano diretor de Curitiba. O plano diretor, ele é basicamente a legislação que manda no desenvolvimento urbano territorial da cidade. Então, para onde a cidade vai crescer, aonde a gente vai preservar, aonde vai subir, onde vai verticalizar, onde vai ficar mais denso e tal. Então, as comunidades que vão ser regularizadas, aonde vai construir escola, que rio vai ser preservado mais, né? Enfim, ou vai ser esquecido lá, enfim. E aí, a gente está em processo de revisão, a legislação tem que ser revisada a cada 10 anos, e agora a gente está nesse momento. E eu brinco que a gente está num momento de meteoro urbanístico, assim, que ele é raro, porque tem revisão de plano diretor, nova concessão no transporte, tem novas legislações do resíduo, né, do lixo sendo revisadas. Então tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim, são várias oportunidades de participação da sociedade civil. Só que a sociedade civil precisa participar, precisa ir e precisa reivindicar que tudo que trouxe esteja de fato na legislação. Então agora a gente está num momento de oficinas comunitárias de diagnóstico, de leitura, para entender quais são os problemas. E aí, no mês de novembro, vai ter as oficinas de propostas, em que as pessoas podem trazer ideias para o plano diretor. Como ele é uma lei, depois que a prefeitura terminar o processo de revisão, ele vai para a Câmara Municipal para aprovação. E aí também as pessoas precisam fazer pressão nos vereadores para que não mudem a legislação que foi construída pelos curitibanos, né? Que insiram coisas positivas, mas que não desconfigurem essa legislação. Então, a gente tem um processo longo aí, é um processo de revisão de 2 anos inteiros, quase, e acontecendo ao mesmo tempo que tem a revisão da concessão do transporte público, quem são as empresas que vão gerir o transporte público pelos próximos 10, 15, 20 anos.
Então, são momentos muito importantes. É um marco no desenvolvimento de Curitiba que a gente está vivendo agora. E se passar, passou, né? Tem que viver agora. E então eu tenho feito todo um trabalho de chamar pelo pessoal, tipo, gente, é a chance de vocês. Talvez não seja uma coisa, é difícil, porque não é uma coisa que é tangível, né? Não é aquela coisa assim que você fala, tipo, não, tô fazendo isso aqui e vai gerar um resultado amanhã. Não, você tá fazendo isso aqui agora para gerar um resultado daqui 5, 10, 15 anos. Só que se não fizer agora, daqui 15 anos você vai estar reclamando. Pois é, como que que não se fez. conscientiza? Eu ia falar, como faz pra engajar, né? Essas pessoas que às vezes não É têm nem muito difícil. informação. Já é O difícil básico, quando é rápido, vamos ser bem Isso. sinceros. Quando a gente precisa de uma mobilização, fazer aqui agora, gente. Resultado amanhã. É muito difícil. Como que, tipo, você faz pra mobilizar as pessoas Sim. pra um resultado que talvez elas nem vejam? Eu acredito, eu venho de família de professor, né? Então eu acredito, assim, na didática do negócio. Eu tento explicar, falar, ó, tem que fazer agora, porque senão depois vai estourar, tem que ir. Mas essa coisa da cidadania, né? É muito difícil você mobilizar a cidadania da pessoa, porque a gente vive num sistema que é feito para silenciar essa cidadania, é feito para transformar o cidadão num indivíduo. Né? E o indivíduo ele é afastado do coletivo. Tudo que é coletivo, o indivíduo não quer participar, o cidadão quer. Então, é um desafio muito complexo de você ligar aquela chaminha do cidadão, assim, tipo, ó, você é um cidadão e sua cidadania não pode ser exercida só na hora que você vai apertar o botãozinho da urna. Você tem que ir praticar essa cidadania e tem que cobrar mesmo. Então, as pessoas me mandam mensagem às vezes, falando, não, eu tô te mandando mensagem porque eu votei em você e eu vim te cobrar e desculpa que eu vim te cobrar. Daí eu falo, não, tem que cobrar mesmo e fale pros outros cobrarem também, porque é isso, estamos aqui pra isso, né? A gente tem que ser cobrado. E tá tudo bem, faz parte do trabalho. E eu gostaria que meus colegas também fossem cobrados, porque, né? Não dá pra Enfim. ficar só no meu, né? Não dá pra ficar, mas assim, eu não ligo, eu não tenho problema nenhum. Eu gosto de conversar e de ouvir as pessoas, mas é isso, né? É uma cultura de fomento à cidadania. É muito difícil. É muito complicado. E é um trabalho dos dois lados, porque você tem que convencer a população a ir e você tem que convencer os técnicos a quererem ouvir, que aí também é outro drama, né? Sim. Baixa sua bolinha aí, senta na cadeirinha da humildade e ouve o que o cidadão tem pra te dizer. Então, não é simples, né? Não é todo mundo que é formado em psicologia Não tá, aprende pois a é. ouvir. Então. Não tá na pauta e você não precisa compartilhar se você não se sente à vontade. Mas como fica a saúde mental de pessoas, na sua experiência ou na experiência de parlamentares amigos seus? Porque imaginamos, no geral, de que seja pesado, seja denso, tipo, você entra em ambientes assim, tipo, você entra na Alep e você sente, assim, uns 10 dementadores nas suas costas. Mas como que fica a saúde mental? Tipo, como que você trabalha, tipo, a sua saúde mental pra... Porque você é bastante aberta, receptiva. Eu fiquei surpresa da agilidade, inclusive, da sua equipe. Porque, cara, eu mandei mensagem, eu falei, vamos mandar com um mês aqui de antecedência, né? Que até responder, até a gente fechar alguma coisa, no mesmo dia ela respondeu. Eu falei, nossa, vocês respondem mesmo. E no Instagram sou eu mesma que respondo e as pessoas ficam, é você mesmo que tá falando? Amiga, como que faz? Como que Tipo, faz? pra deixar a terapia em dia, qual que é exercício que você faz? Mantra. Ai, sabe, eu não tenho fórmula mágica, não. Eu sou viciada em Coca-Cola. Eu tomo... não, brincadeira. Sei, não vou incentivar, porque eu sei que não é um consumo muito saudável. Coca-Cola, se a Coca-Cola patrocinar a gente, daí... Aí vamos ver. Aí, né? ótimo. A gente vai mandar um monte de Coca-Cola pra você. Combinado. Mas é isso, assim, eu acho que, brincadeiras à parte, assim, eu acho que o que salva a gente nesse espaço é ter pessoas muito boas em volta, assim. E eu lembro que quando a gente entrou na Câmara, eu falei pra Patrícia, que é a minha atual chefe de gabinete, falei, não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai garantir que este gabinete seja um espaço seguro. A gente vai dar um jeito, vamos pintar as paredes, vamos fazer alguma coisa. Porque, assim, o pau tá quebrando lá fora. A gente entrou pra porta de dentro, tem que ser, pelo menos, um espaço bacana pra gente dar uma respirada. E a gente fez isso, né? A gente tirou várias das paredes do gabinete, deixou um espaço abertão, que todo mundo consegue conversar, todo mundo consegue conviver. É mais colorido, você vai entre os gabinetes, é tudo meio cinza, meio pra baixo, assim. E então, assim, já é um ambiente caótico o suficiente, então vamos tentar criar um espaço
melhor para nós. A gente tenta ali, né, dentro do possível, porque é uma vida muito caótica, né? Tanto a minha quanto da galera que trabalha comigo. Então, a gente não tem muito horário, às vezes trabalha fim de semana, trabalha de noite. Eu trabalho, tem dias que no começo do mandato eu tava trabalhando 15 horas por dia, assim, completamente totó das ideias. Mas tentando, né, controlar, a gente tenta garantir algum descanso, tenta garantir isso, né? Não encarar todo mundo como máquina. Mas a gente é muito demandado. E lógico, né? Todo mundo é ser humano. Às vezes eu recebo umas mensagens que eu fico brava de receber. Eu fico, estamos aqui trabalhando um monte, estou recebendo essa mensagem. Mas aí respira fundo, trabalha, pensa, né? Eu tento sempre me colocar no lugar do outro. Assim, a pessoa também está num lugar de frustração e ela também está descontando em mim porque ela acha que eu não vou ver, ou ela, entendeu, né? Ou que aquele espaço ali é aberto para ela falar o que ela quiser. Esquece que do outro lado ali, atrás atrás da urna, né? Atrás do político, do nome político, existe um CPF, existe um cidadão, existe uma pessoa normal. Mas é muito difícil a gente internalizar isso, porque também muita gente constrói personagens políticos, né? Então, tem muita gente que na câmera é de um jeito, na hora que a câmera fecha, a pessoa vira outra pessoa, assim. E aí, eu às vezes, eu fico esquisito, né? Como é que a pessoa consegue fazer? Porque eu não consigo, eu sou exatamente igual na câmera e exatamente igual fora. Lógico, quando você tá mais relaxado, você fica, né, mais relaxado, como qualquer pessoa, mas tem muito personagem, tem muita gente que não acredita necessariamente no que tá falando, isso é muito comum. Então, eu não sei, eu honestamente não sei como esse pessoal faz, mas eu tento trabalhar no acolhimento, tento trabalhar em garantir que eu tenho pessoas boas em volta de mim, em pessoas que também tenham essa preocupação. Eu tenho uma família que é muito acolhedora também, isso faz bastante diferença. Então, construir esses espaços, né, de respeito, e eu me cobro muito, então eu também tento fazer um trabalho de, mas calma, vamos devagar, dar uma respirada. Não precisa fazer tudo correndo, longos anos de aprendizado. Mas não é fácil orgulho da mesmo. Pisci. Orgulho. A gente tenta, né? Mas a gente quer dar mais trabalho pra você, então como que as pessoas podem te achar? Combinado. Então, a gente tem as redes sociais, em quase todas as redes sociais você consegue me encontrar por Leão Laís, é o sobrenome primeiro. Inclusive, isso é uma curiosidade, porque uma vez eu fiz um estudo que os homens na política, eles são sempre tratados pelo sobrenome, e as mulheres são sempre tratadas pelo primeiro nome. Nossa, e aí eu achei uma coisa toda. Eu achei uma coisa tão machista. Daí eu falei, eu vou pôr todas as minhas redes sociais no sobrenome primeiro. Arrasou demais. Muito. Maravilhosa. Daí todas são Leão Laís. E no Instagram, Leão Laís e tal, que acho que é onde a gente compartilha mais. E aí também tem as redes do mandato, em que qualquer curitibano pode mandar suas demandas. O número do WhatsApp é 988442370. Então, é bem facinho de conversar. No Instagram sou eu mesma que respondo. No WhatsApp, aí eu não dou conta. Daí é demais. A gente se Mas divide. respondem bem rápido, Respondemos gente. rápido. Isso. Respondem bem rápido. Laís, muitíssimo obrigado por você ter vindo. De verdade, foi muito significativo a gente ter você aqui. Acho que a gente às vezes fica um pouco engessado nos assuntos acadêmicos, né? Tipo, e a gente acaba deixando de olhar, de ter esse olhar mais realista. O que tá acontecendo de fato aqui ao redor? Vamos dar uma olhada na percepção do que tá acontecendo. E ainda mais tendo uma pessoa, tipo, que é representante, assim, que tem um poder de influência maior. Tipo, é bastante satisfatório saber que existem pessoas na mesa estão realmente preocupadas. que estão considerando saúde mental como pauta. Então, muito obrigado por você ter topado e ter vindo. Obrigada eu pelo convite, foi muito legal. Eu adoro conversar. Então, se me deixar, eu fico tagarelando aqui 3 horas. Então, eu gosto muito dessa conversa. E eu acho que é muito importante a gente popularizar essa discussão mesmo. Porque as pessoas veem, às vezes, saúde mental como uma fragilidade, né? E, na verdade, não. Quando você consegue garantir, quando você respeita a sua saúde mental, na verdade, vira uma fortaleza para você. Porque não é qualquer coisa que te derruba, né? Então, eu acho que é uma pauta muito urgente da gente se tratar. É uma pandemia velada, né? Que a gente tem de ataque à saúde mental. Então, eu agradeço muito o espaço e deixo o gabinete, o mandato, o meu direct à disposição. E sempre que precisar, estamos aqui. A gente vai chamar, vou trazer.